Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de gráficos na parte de estatística básica, falando um pouco sobre o gráfico de linhas, também chamado gráfico de segmentos. Ele tem como principal objetivo mostrar a evolução de algum dado, se ele cresce, se ele decresce ou se ele permanece constante no decorrer do tempo, no decorrer do processo. Aqui tem um exemplo da taxa de fecundidade no Brasil, da década de 40 até o ano de 2015. E aqui nós podemos acompanhar a evolução dessa taxa de fecundidade, que no decorrer do tempo ela praticamente só decresceu, né? Houve um pequeno aumento aqui da década de 40 para 50, até 60 ela cresceu, né? Da década de 40 até a década de 60, a taxa de fecundidade no Brasil cresceu, mas após isso ela só caiu, né? Até 2015, chegando a 1,72. Então a gente pode acompanhar a evolução no decorrer do tempo. As causas para isso são várias, né? Como a gente estuda em geografia, a questão da taxa da fecundidade. Tem um outro exemplo, que é a questão da distribuição da população brasileira nas zonas urbana e rural, da década de 50 a 2010. Aqui nós temos duas linhas, né, simultâneas. Uma representando a população urbana e a outra, a verde claro, representando a rural. Aqui nós podemos, além de acompanhar a evolução das duas, nós podemos também fazer a comparação entre elas. Então, a urbana ela só cresceu da década de 50 até 2010, chegando a 84,36% população urbana, enquanto que a rural ela só teve queda, chegando em 2010 a 15,64%. Um outro ponto interessante que é preciso saber interpretar é onde esses dois gráficos aqui se tocam, se cruzam, se interceptam. Esse ponto aqui, que é aproximadamente no ano de 1965, você vê que está entre a década de 60 e 70, quase que no meio. Então seria o ano de 1964 ou 1965. É o momento em que as duas populações se igualaram, ficaram iguais. Ficou 50% urbana, 50% rural. Você pode acompanhar até aqui, que bate exatamente no 50, tá? Esse pedaço aqui, para interpretarmos também essa parte aqui onde o gráfico verde se encontra acima do azul, é o momento onde a rural ela era superior à urbana. A partir desse momento aqui, o gráfico azul ele se encontra acima do verde. Então esse período aqui foi o período em que a urbana passou a ser maior que a rural. Outro tipo de gráfico bastante comum é o gráfico de barras. O objetivo dele já é de comparação. Tá? Cada gráfico ele tem um objetivo mais específico. Cada gráfico ele atinge um objetivo melhor. No caso do gráfico de barras ou gráfico de colunas, ele é muito bom para comparação. Aqui nós podemos comparar a energia renovável com a energia não renovável no Brasil nos anos de 2011 a 2014. Então aqui nós podemos comparar os dois tipos de energia em 2011, que eram aproximadamente iguais, né? A porcentagem aqui 43,5% de energia renovável e 56,5% de energia não renovável. Além de a gente poder comparar os dois tipos de energia, nós podemos comparar o crescimento dela no decorrer dos anos, né? 2011, 2012, 2013 e 2014. Sendo que
2014 foi o ano onde a energia não renovável teve sua maior porcentagem. Ela cresceu, né, nos anos 2008 até 2014, enquanto que a não renovável ela diminuiu. Mais um tipo de gráfico de barras, mais um exemplo, onde esse mostra o rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro por regiões metropolitanas em 2010 e 2012. Então, aqui está comparando os anos, a parte verde é 2010, a parte amarela é 2012. E nós vamos ver os tipos, né? O que trabalha por conta própria, os que são empregadores, os militares e funcionários públicos, os empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado e os empregados sem carteira de trabalho assinada no setor privado. Então, aqui além de a gente estar comparando os tipos de trabalhadores, né? Nós também estamos comparando os anos 2010 e 2012. É uma comparação dupla. Então, aqui a gente pode observar que o trabalhador por conta própria ele recebe em média 1.551,23 enquanto que em 2010, isso em 2012, 2010 ele recebe R$ 1.396,90. Também é possível ver com bastante facilidade que os empregadores são aqueles que mais recebem, né? A coluna maior aqui representa o salário dos empregadores, estão com mais de R$ 4.500 aí nos 2 anos. O histograma é muito parecido com o gráfico de barras, só que ele é dividido em intervalos. Aqui nós temos as notas obtidas na prova de matemática em 2016 de uma certa turma. Então a gente pode observar aqui que na parte de baixo a gente tem as notas, intervalo de 1,5, aqueles alunos que tiraram de 1,5 até 3 foram 10 alunos. Aliás, 10%, que aqui está em porcentagem. A frequência relativa é a porcentagem do percentual. De nota 3 até 4,5, nós temos 13,3% da turma. E assim por diante, 4,5 a 6, 20% da turma. A maior frequência teve nesse intervalo de 6 a 7,5. 40% da turma tirou nota entre 6 e 7,5. E por último, 7,5 a 9, tivemos 16,7% da turma. Vamos ver alguns exercícios. Diz que uma família vive na pobreza extrema se sua renda mensal por pessoa é de, no máximo, 25% do salário mínimo nacional. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais de 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema entre 1995 e 2008. No entanto, a diminuição generalizada nas taxas de pobreza nesse período não ocorreu de forma uniforme entre as grandes regiões geográficas do país, conforme ilustra o gráfico abaixo. Então, temos aqui o gráfico representando esses dados. Continuando o texto, tendo em vista o gráfico, verifica-se que a taxa nacional de pobreza extrema caiu 49,8%, passando de 20,9% para 10,5%. Para que a gente não estranhe isso aqui, né, está nessa coluna aqui, que é o Brasil, né, a taxa nacional, ou seja, o país todo, era 29,9% a taxa de pobreza extrema. Caiu em 2008 para 10,5%. Então você pode ver que caiu quase metade, de 20 para 10. Se não fosse pela casa decimal teria sido metade, né?
Então, por isso que essa queda aqui foi de aproximadamente metade, 49,8%. A taxa de pobreza caiu aproximadamente a metade. Aí ele pergunta, pode-se concluir então que a região em que a taxa de pobreza extrema caiu mais de 50%, ou seja, mais da metade dessas regiões aqui, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as grandes regiões do nosso país. Você vai observar qual delas a diminuição foi mais da metade. Então aqui só uma subtração simples já dá para resolver o problema, começando aí pelo Norte, 22,8, basta subtrair o ano de 95 pelo 2008, você encontra 5,2, certo? Então 5,2 não é metade de 22, né? Chega nem perto. Então a região norte não pode ser, a queda foi pequena. A próxima, que seria o Nordeste, de 41,8 passou para 24,9, foi uma queda de 17 praticamente. Só que 17 ainda não é metade de 41. Então, Nordeste também não pode ser. Sudeste, subtraindo aqui 11,7 com 6,9, nós encontramos quase 5, que não é metade de 11. Então, o Sudeste também não. O Sul, 13,6 menos 5,5, 8,1. Observa que 8,1 é mais da metade de 13, né? Você vê que 8 com 8 é 16. Então, 8,1 é mais da metade de 13. Então, Sul, a queda foi mais de 50%. Então, a nossa resposta vai ser a letra E, região Sul. Só para concluir, vamos conferir a região Centro-Oeste. 17,5 menos 11,6 dá quase 6, que também não é metade de 17,5. Portanto, a resposta correta seria a região Sul, a região que teve uma queda mais de 50% na taxa de pobreza extrema. O Brasil já tinha sido feito, né? Aqui caiu 10,4, quase metade a região nacional, tá? Nosso país. Mais um exercício. A dengue, geralmente transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é uma doença febril aguda que causa grande impacto na saúde pública brasileira. O gráfico mostra a incidência de casos dessa doença nas regiões brasileiras no ano de 2010 a 2014. Qual região brasileira apresentou a menor incidência de casos de dengue nesse período? Em que ano e região houve a maior incidência de casos de dengue? Então, está aqui o gráfico. E respondendo a pergunta, foi feita no item A. A região que apresentou o menor número de casos de dengue, basta observar aquele gráfico que está mais lá embaixo, né? Se fizer a soma aqui, se observar a região sul, ela se encontra abaixo, né? No ano de 2010, ó, está abaixo de todos os outros. No ano de 2011 também, 2012 também, 2013 ela ficou um pouquinho acima do vermelho, assim como o ano de 2014. Só que isso não compensa, né, ó, os outros anos, porque o ano 2010, 2011, 2012, o vermelho esteve muito maior que o verde. Então, a região que teve menor casos de dengue foi a região sul do nosso país. O gráfico da linha verde, né? E aí ele faz a pergunta no item B, que ano e que região apresentou maior número de casos. E aí basta você observar o gráfico que se encontra lá em cima. A região que teve maior número de casos foi a Sudeste. E foi no ano de 2013. Foi o pico. Em 2013, apresentou a maior quantidade de casos de dengue, foi na região Sudeste.